Montagem e manutenção, e hoje eu vou mostrar uma placa-mãe e seus componentes. Aqui eu tenho o painel traseiro da placa-mãe. Essa daqui é a porta PS2 do mouse. Essa de baixo é a porta PS2 do teclado. As placas-mães modernas, ela vem com um só PS2. Na metade desse PS2 é verde, a outra metade é roxo. Isso indica que você pode encaixar tanto o teclado quanto o mouse. Essa porta aqui é a placa. Essa placa aqui é a placa de rede cabeada. Ela tem dois LEDs, dá para observar os dois LEDs aqui na parte de cima. Esses LEDs, quando estão acesos, sem nenhum cabo encaixado, indica que a placa de rede está queimada. Embaixo eu tenho as portas USB, lembrando que as portas USB têm a velocidade de 1.0, 2.0 e 3.0. Aqui eu tenho uma porta serial, uma porta mais antiga, que era encaixado tanto impressoras quanto mouse. Ela também é conhecida como porta com 1 e com 2. Em cima eu tenho uma porta DB60, que é uma porta paralela. Também era encaixada a impressora antiga. Ao lado eu tenho uma placa de vídeo VGA. Ao lado eu tenho uma porta de jogos. Embaixo eu tenho uma placa de som. O verde é a saída de som, o azul é a entrada de som e o rosa é o microfone. O nome dessa placa toda é placa-mãe, em inglês motherboard, em espanhol placa-madre. A placa-mãe, ela tem capacitores, ela contém um soquete. Esse soquete aqui, ele tem essa trava que eu posso levantar para encaixar o processador. E aqui, em volta do soquete, tem um número. Nesse caso, o número fica aqui em cima. Não sei se vai dar para observar. É um soquete da Intel. Então, dependendo do modelo do processador que você for colocar, você deve observar se o soquete, ou seja, o número do processador de pinagem, bate com o número do soquete da placa-mãe. Aqui é encaixada uma outra peça, que nós vamos chamar ela de cooler, para refrigerar o processador. Ao lado, aqui eu tenho o encaixe do CPU fan. Ele tem 3 pinos, tem alguns que tem 4 pinos. No caso, a função dele é um neutro, um fase de energia, positivo e negativo, né? E o outro é o RPM, que é o controle de rotação, que aparece lá no setup do meu cooler, ou seja, da minha ventoinha. Quando tem o quarto, é o controle de rotação para aumentar ou diminuir a rotação quando o processador estiver quente ou mais frio. Então, dependendo da placa-mãe, você tem 3 pinos ou 4 pinos no CPU fan. Aqui eu tenho o slot de memória RAM. Eu tenho 2 slots de memória RAM. Aqui eu tenho 2 controladoras IDEs. A controle IDE 1 e 2. Mais ao lado eu tenho uma controladora de disquete, também chamada FDD, Flop Drive Disk. Aqui eu tenho uma bateria. E aqui eu tenho o Clear CMOS, que vai zerar as configurações da BIOS, que eu vou mostrar daqui a pouco. Ao lado aqui eu tenho uma porta adaptadora USB. Apesar de eu ter USB na parte frontal da placa-mãe, eu poderia botar um adaptador aqui para encaixar também na parte traseira do gabinete. Do lado aqui eu tenho um sysfan. Ao lado eu tenho um SPIC. É ele que faz o sinal sonoro quando o processador está com problema. Geralmente ele faz o sinal sonoro de bombeiro, ou então o bip quando a máquina liga, ou então bips contínuos quando a memória está com problema. Aqui eu tenho slots PCI, está caindo em desuso. E aqui eu tenho o slot AGP.
Esse aqui é o chipset norte e sul. Essa peça aqui se chama ATX. Esse é o ATX 12 volts. Aqui eu tenho o chip de som. Lembrando que a placa de som que está aqui à frente da minha placa-mãe é um adaptador. Verdadeiramente a placa de som, quando ela é on-board, ela vem um chip na placa-mãe, como eu tenho um chip aqui de rede e outro de vídeo. E aqui eu tenho a BIOS, que nada mais é do que um programa chamado Setup e uma memória chamada CMOS. Por isso que o Clear CMOS, ao alterar o jumper, eu zero a configuração da CMOS e a configuração do Setup. Então essa é a placa-mãe, uma breve apresentação da placa-mãe do computador. É uma placa-mãe mais antiga, mas serve como ilustração para o aprendizado.